Olá, nós vamos começar essa semana uma série sobre Ministério Infantil. E eu vou falar com vocês durante essa semana 5 erros do Ministério Infantil. Hoje estarei falando e esses erros do Ministério Infantil, como que eu cheguei a essa conclusão? Pela longa experiência onde eu venho trabalhando com o Ministério Infantil, através dos livros que eu tenho lido, que eu tenho estudado. No decorrer da semana eu estarei aí apresentando os livros, mostrando os livros. Mas qual é o objetivo? O objetivo é nós estarmos fazendo a diferença para as nossas crianças. Lembrando que tudo que eu vou falar aqui, tudo que eu for citar, toda experiência que eu for citar, eu não vou citar nome de igreja, porque eu já passei por algumas, então isso tudo, como eu falei no começo, é uma junção de várias coisas que eu fui percebendo ao longo dessa caminhada. Então, o primeiro erro é nós confundirmos o professor secular sendo professor do Ministério Infantil. Muitas vezes o professor secular, ele é professor, ele é pedagogo, ele é diretor, e aí a liderança da igreja quer colocar ele como líder do Ministério Infantil. E esse é um dos grandes erros, porque muitas vezes aquele irmão ou aquela irmã, ela faz um trabalho excelente lá na escola secular, mas o Ministério Infantil, ele é chamado. Então quer dizer, Larissa, que aquela pessoa que é ser professora secular não pode ser líder? Não, estou dizendo que tem suas exceções. Mas eu creio que esse é um dos grandes erros, porque muitas vezes quando esse professor que é secular, né, tem a pedagogia, tem seu trabalho secular, não tem um chamado para o Ministério Infantil, vai transformar o Ministério Infantil como uma sala de aula. Mas o Ministério Infantil não é uma sala de aula secular. O Ministério Infantil é algo diferente. É ali que a criança vai conhecer o amor de Cristo, é ali que ela vai conhecer a Bíblia, é ali que ela vai saber o que é a palavra de Deus, o que é oração. É ali que ela vai ter aquele encontro, sabe? Aquele encontro verdadeiro com Cristo. Porque hoje em dia a gente sabe que no dia a dia nas casas, infelizmente não estão acontecendo isso. Então, o primeiro erro gravíssimo é confundir o professor que é destaque no meio secular, trazer ele para o Ministério Infantil. Então você que é líder, né, de uma igreja, tenha cuidado. Procura saber se aquele irmão, como eu disse no começo, nada contra, tá? A pessoa pode ter a pedagogia, ser um excelente professor secular e também ter o chamado e estar ali fazendo um trabalho excelente. Mas o que nós não podemos confundir a sala de aula secular com o Ministério Infantil, porque isso é totalmente diferente. O Ministério Infantil, porque se eu estou ali na sala de aula, eu vou enfrentar algumas coisas, mas porque eu estou recebendo ali, certo? Então eu estou ali. Então eu tenho que engolir alguns sapos. Mas se eu estou no Ministério Infantil voluntariamente, que é o que acontece, né, na 95 ou 99,% das igrejas, se o líder está ali voluntariamente, ele não vai aguentar algum desaforo de uma criança, se ele não tiver o chamado. Se ele tiver o chamado, ele vai aguentar. Ele vai amar aquela criança. Então, o primeiro erro é confundir. Vamos ter cuidado, vamos avaliar, sabe porque às vezes aquele irmãozinho que não tem nenhuma faculdade, mas tem um chamado tão maravilhoso, que faz um trabalho excelente no Ministério Infantil e o chamado dele está morrendo porque ele não tem uma faculdade. E para ser líder do Ministério Infantil, hoje você não precisa ter uma faculdade. Você precisa ter apenas o chamado. Deus te abençoe e amanhã eu volto com o segundo erro do Ministério Infantil. Olá, hoje nós vamos falar o segundo erro do Ministério Infantil. O segundo erro é o Ministério Infantil não ser prioridade nas igrejas. Esse é um dos maiores erros das nossas igrejas. Lembrando, como eu falei no vídeo anterior, não vou estar citando nome, tudo que eu estou falando é baseado em uma experiência que eu tenho tido durante esse longo tempo de Ministério Infantil. Passei por por algumas igrejas, tive contato com outros líderes, lendo. Então, em momento algum, eu estou aí citando, não vou citar igrejas. Quando eu for falar alguma experiência, eu não vou citar nenhuma igreja, ok?
Então, o segundo erro é não priorizar o ministério infantil. O ministério infantil hoje nas nossas igrejas, ele teria que ser o primeiro. Vamos investir? Então vamos investir no ministério infantil primeiro. Mas não, infelizmente hoje nas nossas igrejas, na grande maioria, Olá, estamos no terceiro dia sobre os 5 erros do Ministério Infantil. Hoje estarei falando do terceiro erro do Ministério Infantil. Não tratar o Ministério Infantil no diminutivo. Nós temos um erro muito grande, e isso eu tenho policiado muito, porque muitas vezes eu me pego nesse erro, mas nós não podemos tratar o Ministério Infantil no diminutivo. Crianças, agora nós vamos para o cultinho. As nossas crianças estão indo para a salinha. Não, elas estão indo para o culto infantil. Quando nós falamos assim, elas estão indo para o cultinho, elas estão indo para a salinha. Sem nós percebermos, nós estamos caindo aí de novo no segundo erro. Qual que é o segundo erro? Não priorizando o Ministério Infantil. Então, o Ministério Infantil, ele é prioridade, ele não tem que ser tratado no diminutivo. Vamos para o cultinho, não. Vamos para o culto, porque ali eles vão ter um encontro verdadeiro com Cristo. Eles estão saindo da sala do templo ali, mas eles estão indo para a sala, não para brincar, depois eu vou falar outro erro desse. Não só para brincar, mas eles estão indo ali para o culto infantil. É ali que eles aprendem a orar, ali que eles aprendem a manusear a Bíblia, ali que eles aceitam Jesus, ali que eles conhecem quem é Deus, ali que eles conhecem os milagres, ali que eles conhecem as bem-aventuranças, é ali que eles conhecem o fruto do Espírito, os 10 mandamentos. E aí vocês conhecem isso no cultinho de vocês? Vocês são adultos? Não. Vocês conhecem no culto de vocês. E as crianças é da mesma forma. Elas conhecem tudo isso no culto. Então pare de tratar o Ministério Infantil no diminutivo. Deus abençoe e amanhã eu volto no quarto erro do Ministério Infantil. Olá, estamos no quarto dia dos 5 erros do Ministério Infantil. Estamos quase chegando ao fim. Amanhã eu vou mostrar os livros que eu estou lendo, a Bíblia que eu estudo para o Ministério Infantil. Eu acho que isso é muito importante. Hoje nós estamos vendo um mundo onde nós temos muito, né? Nós temos a tecnologia a nosso favor, né? A gente tem aí a internet que pode estar aí nos auxiliando em várias coisas. Não é como era alguns anos atrás, que talvez a gente morava num lugar pequeno e não tinha tantos recursos, os recursos demoravam a chegar, mas hoje nós temos várias, né? A facilidade de hoje está muito grande. Então eu vou falar um pouquinho desse quarto erro, e amanhã eu estarei falando um pouquinho da minha experiência do Ministério Infantil, como tudo começou, né, antes de falar o quinto, e vou estar mostrando aí o material que eu tenho estudado no longo desse tempo. Então, o quarto erro é o professor e o auxiliar não estudarem. Queridos, isso é muito sério. Praticamente, né, acredito que a grande maioria das igrejas do Ministério Infantil tem o professor e 1 ou 2 auxiliares. Mas muitas vezes, na grande maioria, 99,9%, quem estuda mesmo é o professor. Né? O professor que estuda a atividade, né, ali, a palavra que vai estar falando. Algumas igrejas usam a didática ali, né? Esse mês nós vamos estudar sobre os milagres. Então, todos os encontros sobre os milagres. Esse mês nós vamos estudar sobre os 10 mandamentos. Então, muitas igrejas têm isso. Isso é muito bacana, né? Tá fazendo essa didática aí. Outras não. Outras fazem tema livre. No domingo estuda sobre os 10 mandamentos. No outro vai lá para o milagre, depois volta pro Jonas. Então, assim, vai intercalando. Então, cada igreja tem a sua forma. Eu aconselho fazer essa didática aí para a criança até memorizar, porque uma criança para memorizar em um domingo os 10 mandamentos é difícil. Uma criança para memorizar um domingo as bem-aventuranças é difícil. Então, assim,
eu acho que é importante ter essa continuidade, certo? Muitas vezes vai precisar, dependendo do que você, né, o que você vai falar, você vai precisar ir de mais domingos, não só 4 ou 5, né, como tem no mês. Então, eu acho que isso é importante, tá? Essa sequência didática, né, eu acho que isso também é importante, essa sequência no Ministério Infantil. Então, o professor, voltando aqui, o professor, ele precisa estudar. O auxiliar também. Mas por que, Larissa, o auxiliar também? Primeiro, nós sabemos que imprevistos acontecem. Então, pare e pense. Já pensou se naquele domingo o professor se preparou, mas de última hora aconteceu alguma coisa? E aí? Quem vai ministrar para as crianças? Então, se o auxiliar ele já sabe sobre o assunto, ele estudou sobre o assunto, vai ser super tranquilo. Até para o líder vai ficar mais tranquilo. O líder vai falar assim, não, o auxiliar também sabe sobre o assunto, ele está estudando, ele está por dentro. Então, eu acho que isso tenho certeza, é de suma importância. O auxiliar está por dentro do que vai acontecer. Até mesmo porque, às vezes, o professor estudou, Deus ministrou algo no coração dele, ele vai passar para as crianças. Só que os auxiliares também vão estar estudando e com certeza Deus lá, o Espírito Santo lá no coração dele vai ministrar de outra forma. Então ali é o momento até mesmo do professor auxiliar ter uma troca aí com os alunos. Então é preciso ter isso. Nós vamos entender também que por que nós temos que estudar o que nós vamos ministrar. A gente tem que entender, como eu falei, não é salinha, não é cultinho. As crianças não estão indo ali para um passatempozinho, não. Elas estão saindo do templo, ali da congregação, no meio da congregação, e tá indo para uma sala ter o culto infantil. Lembrando que não é cultinho, tá, gente? Lembra aí da dica anterior. Eles estão saindo do culto, vamos dizer, dos adultos, estão indo para o culto das crianças. Ali é preciso ministrar no coração daquelas crianças, liberar a cura no coração para aquelas crianças, mostrar a importância do perdão, ensinar essas crianças a orarem, ensinar as crianças a manusear a Bíblia. A criança no Ministério Infantil precisa levar a Bíblia. Aconteceu certa vez um episódio de uma criança levou a Bíblia. E só ela estava com Bíblia. A Bíblia infantil, mas levou a Bíblia dela. Tá certo, aquela mãe, aquele pai tá de parabéns. Só que teve uma pessoa que estava na sala, o professor falou assim, né, o professor, mas isso não pode acontecer. Eu falei, mas por que não pode? Mas só ela trouxe a Bíblia, aí os outros querem ver, mas ela não tá certa. Nós não podemos falar, não, você não vai trazer a Bíblia. O que essa criança vai entender? Então, a criança precisa entender desde cedo que na sala, no culto infantil, ela precisa levar a Bíblia. Porque ali ela vai conseguir manusear a Bíblia. Quando você for falar sobre o Antigo e o Novo Testamento, ela vai conseguir separar. Sabe por quê? Antigamente, nas nossas casas, os nossos pais faziam o culto doméstico. Então, no culto doméstico, a gente aprendia da Bíblia, a gente aprendia a orar. Hoje em dia, infelizmente, isso acabou, né? A grande maioria não faz culto doméstico. Então, a criança tem que aprender onde? No culto infantil. Então, você tem esse momento aí de ministrar, de estar fazendo, de ensinar as crianças a orar. Tem aquele momento do louvor com as crianças, né? Hoje a gente tem tantos louvores infantis bacanas, até mesmo de adulto que eles gostam. Então, é preciso ter esse momento com as crianças. O louvor talvez não é nem tão importante, porque eles já tiveram lá dentro. Mas aquelas igrejas que a criança já chega e nem fica lá no momento do louvor, é importante ter esse momento com as crianças. Por quê? A criança, ela tem que ter esse momento da palavra, fazer uma atividade e depois ela brinca. Mas infelizmente muitas vezes está acontecendo ao contrário. Elas chegam, elas brincam e aí o tempo que sobrar, às vezes 5 minutinhos que, nossa, tá acabando o culto, vão lá ministrar. Não, não é assim.
ali aqueles brinquedos, a massinha, o que tiver ali na sala do Ministério Infantil, não é para ser uma prioridade. Não é um playground de Ministério Infantil. Ali, a prioridade do Ministério Infantil é mostrar Jesus para as crianças, é apresentar a palavra de Deus para as crianças, é fazer com que elas ali aceitam a Jesus. Esse é o objetivo do Ministério Infantil. Só que isso só vai acontecer se existir professores e auxiliares comprometidos com o Ministério Infantil. Então, lembrando, o que nós precisamos fazer no Ministério Infantil? Professor e auxiliar estudarem. É preciso estudar. Você não pode chegar lá na frente, olha só. Hoje vai ficar um pouquinho grande esse vídeo. Você não pode chegar ali na frente das crianças e com papel e falar assim: Daniel, ele não aceitou o banquete e também não adorou os deuses que foi ordenado e foi para as covas dos leões. Essa é a história. Daniel, ele foi obediente a Deus e não foi para as covas, e foi para as covas dos leões, desculpa. E foi para a cova dos leões e os leões não mataram ele. Essa é a história. Gente, para um pouquinho. Vocês acham que a criança vai prestar atenção? O que é que você precisa fazer? Hoje eu vou contar a história de um rapaz, de um jovem. Um jovem que ele não aceitou aquele banquete. E aí o rei, olha só como é diferente. Você tem que fazer essa entonação só porque a criança já fica ligada. Opa, alguma coisa vai acontecer. O rei mandou adorar um deus. Tinha que adorar aqueles deuses, mas Daniel, ele abriu a janela do seu quarto e ele orava 3 vezes ao dia. Crianças, sabe o que aconteceu com Daniel? E aí elas vão ficar eufóricas. O quê? Algumas vão saber, né? E aí aquela que sabe vai querer contar na frente. Vocês acreditam que jogaram Daniel na cova, cheio de leões? Será o que aconteceu com Daniel? Gente, olha só a diferença. Olha só a diferença. Não é diferente do que eu pegar um papel ou ir lá na Bíblia e só... Então, com a criança eu preciso ter essa entonação. Eu preciso fazer com que a criança fique... Como é que eu vou falar? Fique sintonizada ali no culto. Porque a gente sabe que a criança, ela usa o imaginário dela. Imagina quando você fala assim, e aí você sabe o que aconteceu com o Daniel? Nossa, vai passar milhares de coisas na cabeça da criança, se ela não saber a história. Jogaram na cova dos leões. O que será que aconteceu? Aí vocês já sabem que elas vão falar. Nossa, o leão comeu ela, não sei o que. Cada um vai contar uma versão. E aí quando você fala que Deus, por ele ter sido obediente, Deus estava com ele, Deus honrou Daniel saiu dali liso. Gente, vocês não têm noção. Então, como que eu consigo contar a história assim? Se eu estudar. Se eu pegar no dia... hoje é meu... Nossa, eu vou olhar. Meu dia na escala. Meu Deus, eu não estudei. Não sei o que. Mas não faz mal, não. É só para as crianças. Não. A criança... Lembra que eu falei ali no segundo erro? A criança e o Ministério Infantil precisa ser prioridade. Se você aceitou participar do Ministério Infantil, se você entendeu que você tem um chamado para estar no Ministério Infantil, você precisa dar o melhor. Então, Deus te abençoe. Espero que hoje, o vídeo ficou muito grande, mas espero que esse vídeo tenha feito diferença e possa te ajudar aí no Ministério Infantil. Deus te abençoe e amanhã estaremos com o último erro. Vou estar mostrando um pouco do livro que eu tenho lido, a Bíblia que eu tenho usado e contar um pouquinho aí rapidinho da minha experiência. Então, Deus abençoe e até amanhã. Olá, estamos no último dia, no 5º dia e no 5º erro do Ministério Infantil. Como eu falei desde o começo, eu iria mostrar, vou mostrar aí os livros que eu tô lendo. Então, esse aqui é um do que eu tô lendo, Pastoreando o Coração da Criança. Muito, muito, muito bom. Vai vir coisa boa por aí. Instruindo o Coração da Criança. E tem um outro também, mas eu ainda não comecei a ler, então não vou mostrar agora. Mas na próxima oportunidade eu vou estar mostrando. E essa é a Bíblia aí que eu tenho usado, para poder estar fazendo alguns estudos. Vai vir muita novidade, tá? Então, esse foi só da primeira semana do ano. Então, aguarde que durante o ano vai vir muita coisa. Eu quero, assim, o meu objetivo é estar ajudando a vocês, alertando, orientando. Então, a Bíblia, é a Bíblia de recursos para o Ministério Infantil.
Então eu vou falar um pouquinho aqui, o vídeo de hoje ficou muito grande, né, gente? Mas tem alguns temas que a gente precisa falar um pouquinho mais. Eu vou falar um pouquinho da minha experiência do Ministério Infantil. Eu trabalho com as crianças, né? Com o Ministério Infantil, né? O Ministério Infantil está na minha vida, na realidade, desde que eu tinha 11 anos de idade. Na época precisou, mas se era criança, era. Mas era de uma igreja muito pequena, não tinha adultos na época, né, assim, para isso. Então eu fui para o Ministério Infantil e desde então eu fui sempre envolvida, sempre trabalhando com criança, trabalhei um tempo com criança no orfanato, trabalhei com crianças em comunidades carentes. Então sempre envolvida aí com crianças, sempre envolvida aí com o Ministério Infantil. E esse ano, né, Deus tem me falado desde o ano passado, queimando no meu coração, sobre falar um pouco aqui no meu Instagram sobre o Ministério Infantil, não só sobre o Ministério Infantil, mas sobre a evangelização das crianças. O inimigo ele tem investido pesado nas nossas crianças, nós sabemos disso. Ele tem investido muito nas nossas crianças. E nós precisamos, como cristãos, né, como conhecedores da palavra, nós precisamos investir pesado nas nossas crianças. Porque se nós não fizermos isso, infelizmente, o inimigo ele vai carregar as nossas crianças. Nós vamos ter muito e muito cuidado. E é algo que o Espírito Santo tem queimado muito no meu coração. Desde o final do ano passado ele tem queimado muito no meu coração para que esse ano eu venha estar tendo esse momento com vocês. Então é por isso que eu tenho buscado, por isso que eu tenho estudado, tenho lido, tenho preparado sempre alguma coisa para vocês, né? E preparei essa semana. E com certeza vai vir coisas boas aí, vai vir outras séries que eu vou estar fazendo com vocês. E eu quero que vocês fiquem ligadinhos aqui, compartilhem, divulguem, porque eu não tô pensando em números aqui no Instagram. Eu tô pensando que esses vídeos alcancem mais pessoas do Ministério Infantil para que eu possa estar abençoando, sabe? Para que através da minha vida eu possa abençoar você que é líder, possa estar abençoando as crianças. Talvez eu nunca vou chegar aí onde é a sua igreja, mas eu pessoalmente, né? Mas eu espero que esse vídeo chegue e que nós possamos fazer a diferença. Então, como eu sempre vim falando nos vídeos, a primeira dessa semana, né? A primeira série foi praticamente baseada nas minhas experiências. Algumas coisas aqui o livro me alertou, mas basicamente mais de 60% do que eu falei aqui foi baseado na minha experiência de Ministério Infantil, sabe? Porque eu vi muita coisa, vivenciei muita coisa e fiz alguns erros, né? Até erros que eu falei aqui, mas que no longo do tempo eu falo assim, opa, não é assim. E meu objetivo é alertar vocês para vocês não caírem no mesmo erro. Então, fiquem atentos que vai ter muita coisa legal e vai ser muito bacana. Então, o quinto erro aqui, antes de eu falar o quinto erro, né, qualquer coisa pode me chamar no direct, né, a gente conversa, depois se precisar do meu WhatsApp eu passo pelo direct e a gente vai estar sempre aí conversando, tá bom? E eu volto a falar, tudo que eu falei aqui até agora, né, vou falar nessa quinta, foi baseado nas experiências, não vou citar nomes de igreja, porque eu acho que isso é uma ética, não vou citar nome de locais, porque isso é ética. Então, isso foi baseado na igreja local, em atividades, né, com as crianças que fora dentro da igreja, talvez em trabalho missionário, enfim. Então, é por isso que eu cheguei a essas conclusões desses erros. Então, o próximo erro é um erro que nós precisamos tomar muito cuidado. Todos esses erros são muito... como é que eu vou falar? Eu ia falar muito importante, mas não é importante. Todos esses erros a gente precisa alertar e tomar muito cuidado. Mas esse último é um erro que nós vamos tomar muito cuidado de quem nós vamos colocar na sala. Como assim? A gente sabe que hoje o índice de pedofilia, o índice
de abuso sexual, tá muito grande. E a gente sabe também que isso cresceu muito nas igrejas. Então, qual é o cuidado que nós temos que ter? Se for possível, claro, se for possível, colocar um irmão e uma irmã, certo? Um homem ou uma mulher junto. Ah, vai ser um professor? Então coloca auxiliar uma mulher. Vai ser a professora? Coloca auxiliar um homem. Por que isso? Certa vez, determinada igreja, tinha 2 homens dando aula. Nada contra, como existe várias mulheres dando aula junto. Mas, como eu falei, a gente precisa vigiar, precisa fugir da aparência do mal. E eram 2 homens, o professor e o auxiliar. E eu saí ali, eu não sei se foi para beber água, não sei, eu sei que naquele momento eu saí. Acho que foi o Espírito Santo que falou, sai minha filha, sai, vai lá fora que vai estar precisando de você. E quando eu saí, os irmãos estavam assim, sabe? Os líderes estavam assim, meu Deus, o que nós vamos fazer? Eu falei, o que aconteceu, queridos? Ai, a menina quer ir no banheiro, como que nós vamos levar? E aí eu falei, meu Deus, como eu nunca tinha pensado nisso. E eu que fazia escala, olha o meu erro, entendeu? E aí eu falei, temos que mudar. Temos que fugir da aparência do mal. Eu falei, não, pode ficar aí que eu vou levar a menina no banheiro. E aquele dia eu fiquei ali por isso. Então é constrangedor. Já pensou? Um visitante leva o seu filho, né? Leva sua filha para a igreja e aí fala assim, e aí minha filha, você foi? E aí, foi tudo bem? Foi, pai. A menina fala, foi. Ah, pai, eu tive vontade de ir no banheiro. Sabe que vocês sabem que criança conta detalhes, vocês sabem. Eu tive vontade de ir no banheiro. E aí, o tio que me levou. Aquele pai já vai ficar meio assim. Você acha que aquele visitante vai voltar? Eu tô falando visitante porque, né, ele não conhece os irmãos ali e tal. Mas até mesmo pode acontecer com as crianças da igreja. Um pai da igreja não gostar. Então, eu acho que é preciso ter cuidado. Ah, Larissa, mas é muito difícil conseguir homens. Eu sei que é difícil. Eu sei, às vezes 90% das pessoas que ficam no Ministério Infantil são mulheres. Mas tenta um jeito, leva 2, né? Se for, só não tiver jeito de colocar homem, leve outra criança junto com você. A gente precisa, como eu falei, a gente precisa fugir da aparência do mal. Se não tem jeito de colocar, né, um homem e uma mulher junto, peça sempre pra, quando for uma criança, né, um menino, para poder ir junto com você. Ah, vamos junto com a tia, vamos lá comigo, vamos ir só eu e ele. Arruma aí uma desculpa e leve junto. Porque, infelizmente, o índice de, como eu falei, de abuso sexual dentro das igrejas estão crescendo demais. Ah, mas dentro da igreja não vai acontecer. Vai. Tem irmão dentro da igreja abusando de crianças e adolescentes. E os pais não estão nem aí, porque é o irmãozinho da igreja. Então, pode dormir na casa de fulano, pode ter esse contato, mas vamos ter um certo cuidado, né? Hoje em dia está tudo muito complicado e infelizmente isso está virando rotina dentro das nossas igrejas. Então é um alerta. Eu espero que esses cinco erros possam ter te ajudado, o seu Ministério Infantil, ter te alertado. E como eu falei, qualquer coisa eu estou à disposição. Esse também ficou grande, né? Mas como eu falei, tem alguns vídeos aí que o assunto é bem extenso e a gente acaba falando muito. Então, ó, um beijão muito grande e fiquem ligadinho que vai vir muita coisa bacana sobre o Ministério Infantil aqui no IG Histórias da Tia Lari. Tchau, fiquem com Deus.